Para perguntar, muitas pessoas têm a dificuldade de entender qual a diferença da fertilização in vitro para a inseminação. Tá. Existe? Existe. A inseminação intrauterina é um procedimento de baixa complexidade, onde o encontro dos gametas do óvulo dela com o espermatozoide ocorre dentro do organismo. Então, na realidade, a gente faz uma indução da ovulação, estimula ela a ter os folículos e prepara o sêmen e injeta dentro do útero para diminuir a distância percorrida do espermatozoide dentro do útero para encontrar o óvulo. Então, isso aí é um tratamento de baixa complexidade. O que é importante? Ela precisa ter uma trompa saudável e uma quantidade de espermatozoide boa. Não pode ser uma oligospermia severa. Tá? Já a fertilização in vitro é um tratamento de alta complexidade, onde o encontro dos gametas do óvulo com o espermatozoide ocorre no laboratório. Então, nós vamos fazer o embrião para depois transferir para dentro do útero dessa paciente. E é importante a gente destacar também, a doutora Marília falou há pouco, dizem uma frase comum que você é o que você come. E quando você quer engravidar, isso tem ainda mais valor? Sem dúvida. Eu costumo dizer muito assim que não dá para entrar na gestação com o carro na reserva, né? Porque depois, lá na frente, quando essa gestação é confirmada, se torna muito mais difícil para nós nutricionistas, para os médicos, a reversão disso tudo, né? Sem que haja prejuízo para aquele bebê que está em desenvolvimento. É por isso que a alimentação altamente industrializada prejudica a ação hormonal, piora a taxa de implantação. Tudo isso leva a justamente esse aumento de estresse oxidativo, que é como se fosse o envelhecimento, né, da saúde reprodutiva de ambos, e isso está totalmente envolvido com a alimentação. Da mesma forma, hoje a gente também acaba enfrentando os dois extremos, ou o excesso de alimentação, causando sobrepeso, obesidade e condições de alterações metabólicas, como também o outro extremo, pouquíssima alimentação, pouca ingestão calórica, pouca densidade nutricional. Então, os dois extremos não são favoráveis, né? Para que a gente possa ter uma saúde reprodutiva e ter uma gestação confirmada, uma gestação evolutiva, isso tem tudo a ver com o aspecto nutricional de ter proteínas em quantidade suficiente, carboidrato, gorduras, cálcio, ferro, coenzima Q10, enfim, são vários nutrientes envolvidos, né? E isso a gente trabalha tanto através da correção alimentar, como às vezes até de uma suplementação. Até porque, doutor, tem taxas que precisam ser consideradas. Imagina só, para toda tentativa existe o 50-50. E como é que funciona? Olha, a reprodução humana, ela tem uma particularidade que é exatamente o que a gente já falou agora há pouco, é a individualização do tratamento. E nesse aspecto de taxas de sucesso, o que entra muito em consideração é a idade da mulher. Só para você ter uma ideia, mulheres de menos que 35 anos, nós temos taxas de 50% a 60%. Mas essa mesma taxa ela já cai para 30% aos 40 anos de idade e cai para 15%, 10% aos 42 anos de idade. Então, só o fator idade, ele já interfere na qualidade do óvulo, que interfere na qualidade embrionária, que interfere na taxa. Agora, quando existem outros fatores associados, como a questão nutricional, a questão de peso, a questão do tabagismo, a questão de drogas ou anabolizantes, cirurgias prévias, como a Marília citou, a endometriose, que realmente hoje é um flagelo na saúde feminina, que atinge aí 8 a 10% das mulheres em idade reprodutiva e que parte delas fazem cirurgias que mexem na corte folicular dos ovários, reduzindo essa corte folicular, ou seja, reduzindo o número de óvulos, essa taxa ainda é mais impactada. Então, a fertilização in vitro, ela tenta resgatar o 0% que ela está, que é o estado de infertilidade, que é um estado temporário, diferente da esterilidade, que é um estado definitivo, mas ela tem índices que não passam de 60%. Lembrando que a ovodoação, que é você receber óvulos de uma mulher mais jovem, apresenta taxas uniformes no mundo em torno de 50% a 60%.
são taxas muito boas e que podem subir se houver a necessidade de fazer várias transferências. Então, às vezes, em taxas acumuladas, em 2, 3 transferências, elas podem alcançar até 80%, 85%. E lembrando que não é porque, às vezes, não deu certo na primeira vez, desistir. Não pode desistir. Só consegue quem tenta, né? Exato. Então, não é fácil. Muitas vezes, você conversa com várias pacientes, ela já vem com uma história bem sofrida. Exato. Mas ela não pode desistir. Porque eu falo muito para elas, o sonho só é realizado quando você não desiste. Se você desistir desse sonho, ele nunca vai ser realizado. E é importante a gente destacar também que ser mãe e ser pai é um dom para quem consegue persistir, porque depois, lá na frente, quando você tiver a vida do seu filho e da sua filha... Tudo vale. Tudo vale. A vida moderna, a vida da mulher moderna, do homem moderno, o relógio biológico da fertilidade, ele está um pouco atrasado. E isso é normal, o mundo mudou, né? O que era normal na época das nossas avós, ter filho aos 20 anos, hoje é normal ter filho aos 40 anos. É o mundo moderno, as cobranças, as necessidades, o trabalho, os ideais de cada um. Mas o óvulo, ele não respeita isso, ele tem idade. O homem, ele produz espermatozoides, a cada 90 dias ele renova, mas ele também sofre com estresse oxidativo. Lembrando aqui lembrei agora recentemente, a Valesca comentou a questão da temperatura, né? A bolsa escrotal, onde contém o testículo masculino, ele é para fora do corpo, porque ele precisa ter uma temperatura em torno de 1 grau ou 2 abaixo da temperatura corporal. Então, o uso de cuecas apertadas, de calças apertadas, notebooks, celulares, ambientes quentes de trabalho, como um caminhoneiro, um padeiro, o cara que trabalha numa siderúrgica ou em qualquer ambiente, ele aquece esse testículo e aquecendo ele mata, aumenta o estresse oxidativo, faz apoptose, que é a morte celular, e simplesmente ele diminui a concentração de espermatozoides, a motilidade, a morfologia e causa impacto. Então, você vê que o mundo moderno, ele traz um monte de benefícios, mas ele também está trazendo um peso, um ônus considerável sobre a reprodução. Por isso que os números no mundo estão aumentando. Então, hoje a gente está trabalhando aí com 15% a 20% de infertilidade dentro da idade reprodutiva, que são números importantes, alarmantes, né? Ainda bem que existem pessoas como vocês que recebem outras que conseguem realizar sonhos. Acho que isso que é importante a gente destacar. Obrigada por mais uma vez a gente bater um bate-papo sobre reprodução humana, que muitas vezes já foi um tabu, mas hoje a gente consegue desmistificar aqui e explicar que é acessível a todo mundo. Com certeza, hoje já é. Maravilha. Obrigada e até o próximo episódio do Pode Gerar. Obrigado. Obrigada.